Bom dia, família, bom dia, queridos irmãos e irmãs. Nós estamos aqui para continuar nossas devocionais diárias, né? Toda manhã nós estamos aqui lendo uma parte da palavra do Senhor, estamos caminhando no Sermão do Monte do Senhor, tão preciosos esses ensinamentos. No capítulo 7, hoje nós chegamos no capítulo 7 de Mateus, nós vamos ler o versículo 1 ao 5, diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério ou com a medida com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês o argueiro no olho do teu irmão, porém não repara na trave que está no teu próprio? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave que está no seu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Aqui está falando argueiro, mas tem algumas traduções que diz cisco. Você vê o cisco que está no olho do seu irmão, mas não vê a trave. A trave, querido, é um pedaço de pau dentro no seu olho. Nós temos essa tendência de enxergar, querido, o defeito dos outros, as coisas e o erro dos outros, mas temos dificuldade de enxergar os nossos próprios erros. E Jesus está dizendo: olha, não julgueis. Jesus não nos chamou para sermos juízes, para julgar. Que às vezes nós pensamos o seguinte: julgamento, não, eu não julgo ninguém, eu não julgo. Queridos, nós podemos não julgar coisas grandes, mas muitas vezes nós julgamos coisas pequenas. Nós olhamos para a pessoa e já temos um julgamento. Nós temos um julgamento muito forte quando nós olhamos. Julgamos muito pela aparência. Isso é o ser humano, cada um de nós, querido, nós fazemos assim. Nós muitas vezes julgamos pela aparência. Nós colocamos ali, olhamos uma pessoa e já começamos a imaginar coisas, criamos já uma imagem daquilo. A Bíblia diz que o coração ele é enganoso e muitas vezes, a maioria, se não quase todas, nós erramos nos nossos julgamentos. Então Jesus está dizendo: olha, eu não chamei vocês para serem juízes, eu não chamei você para julgar, eu não chamei para você para apontar o dedo, não destacar defeito dos outros. Querido, todos nós temos, eu tenho, você tem, todos nós temos. Então, para sermos honestos, então, quando nós julgarmos alguém, fala assim: agora é o seguinte, você me julga também. Porque a Bíblia está falando isso. Do mesmo jeito que você julgou aquela pessoa vai te julgar, ou Deus vai te julgar. Deus vai nos julgar. Então, de uma maneira ou de outra, nós vamos ser julgados. E ele está dizendo, com o mesmo critério, a mesma maneira, o mesmo peso, vai ser aplicado sobre as nossas vidas. Isso é muito sério. Isso é muito sério. No Evangelho de Marcos, aí um pouquinho à frente, no capítulo 4, versículo 24 e 25, diz assim: Então lhes disse, atentai-vos no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E ainda se vos acrescentará. Então quer dizer, a medida não será só a mesma, ainda tem mais. Aí o 25 diz: Pois o que tem, lhe será dado, e o que não tem, até o que tinha, será tirado. Está vendo como é sério isso, queridos? Até aquilo que, às vezes, alguma coisa de bom que tinha, vai ser arrancado. Então, o peso disso é muito grande. Eu já tive atitudes, às vezes, olhar e julgar, e depois, Senhor, me perdoa, eu julguei. Então, querido, nós temos que vigiar constantemente o nosso coração, as nossas atitudes, porque nós enganamos e somos enganados. Então, você entenda, quando você medir alguém, quando você julgar alguém, você para e pede perdão, porque se você não consertar com o Senhor, aquela medida, querido, virá sobre você. Você será julgado. Deus vai olhar para você e diz: Você está julgando? Então, eu também vou julgar. Isso é muito sério. Queridos, a justiça do homem, ela é injusta. Se nós formos olhar um tribunal, tem um juiz e tem um advogado de defesa e um advogado de acusação. Cada um vai trazer provas, um para inocentar, outro para acusar. Então, ainda que eles tenham prova, eles tenham, sabe mais ou menos o que aconteceu, mas profundamente eles não conhecem. Porque qual foi a motivação do coração daquela pessoa? O que estava acontecendo com ele? Um assassino, ele assassinou uma pessoa, tudo bem, tá certo, tem que julgar. Mas
O que levou ele, qual foi a motivação dele, o que aconteceu na vida dele, quem era ele no passado, por que ele chegou até aquele ponto, qual foi a história dele. Nós não conhecemos isso, julgamos o fato, mas Deus, ele não olha só aquela situação, ele está olhando a vida inteira, ele olha o passado, ele olha as maldições que vieram lá de trás sobre aquela vida. Então, queridos, às vezes uma pessoa está ali ríspida, está brava, está furiosa, te dá uma má resposta, e você começa a ficar bravo e xingar aquela pessoa. Mas calma lá, peraí, o que está acontecendo com a vida daquela pessoa? Quem sabe aquela pessoa está passando um dia difícil, um momento difícil na vida dela, tem um problema na família, uma doença, uma enfermidade, aquela pessoa está sob pressão. Você e eu, quantas vezes nós já demos mal resposta? Porque aquele dia nós não estávamos bem. Então, quer dizer, se nós demos aquela mal resposta porque não estava bem, nós merecemos ser julgados? Não, mas para nós sempre é mais brando, não é verdade? Não, mas eu tenho motivo. Não me julgue, porque eu passei por isso, aconteceu isso comigo, eu fiquei doente, eu passei mal, eu tive essa pressão, perdi o emprego, isso, aquilo, outro. Nós sempre somos brando conosco, mas duro com os outros. Querido, nós temos que inverter isso. Quando nós colocamos na nossa mente e começamos a ser duro com a gente, e depois brando com os outros, a situação muda. É a mesma coisa, querido, no atraso. Às vezes uma pessoa atrasa e tudo, você é duro com ele. Como que você atrasa? Não, mas não tem desculpa, você atrasou e você fica bravo com ele. Mas quando é você que se atrasa, aí você tem uma desculpa. Não, foi porque o pneu do carro furou, foi porque estava em engarrafamento, foi por isso, por aquilo. Não dê desculpa, não dê, queridos, e não julgue os outros. Seja brando, seja amoroso. Corrija, claro, correção é uma coisa, mas julgamento é outra. A gente corrige porque ama, porque quer que aquela pessoa melhore, porque sabe que aquilo está atrapalhando ela. Mas quando eu julgo e não corrijo, querido, isso serei julgado. Aí no final ele diz o seguinte, você dirá ao seu irmão para tirar o cisco. Querido, quando nós olhamos isso aqui, o interessante é a forma que ele se expressa aqui, nesse exagero intencional, esse exagero intencional dele aqui, é chamado de hipérbole, né? Na língua portuguesa chama-se hipérbole, aquela pessoa assim que usa uma situação, uma palavra exagerada para chamar atenção sobre aquilo. Um exemplo disso estou morto de fome. Você não está morto, mas aquilo foi um exagero, né? Eu nunca mais tinha comido isso. Como nunca mais? Você tinha comido uma semana atrás. Como que nunca mais? Você está comendo naquele momento. Então, esse exagero, essa hipérbole, é para mostrar o seguinte, olha, um exagero, tem um cisquinho ali, mas aqui tem uma trave no olho, para mostrar o seguinte, o quanto é o peso do nosso julgamento, que nós temos a tendência de ver pequenos defeitos nos outros, mas aquele grande defeito que nós estamos tendo e praticando, nós não estamos corrigindo. Não estamos corrigindo. Então, querido, isso é muito sério no que nós estamos fazendo. Nós temos que estar sempre com um espelho espiritual na nossa frente, olhando para ele e nos corrigindo. E qual é esse espelho, pastor? É aquele espelho que eu vejo a minha imagem? Não. Esse espelho que é colocado diante de nós chama-se Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso espelho, o espelho da alma. Porque quando você tem uma atitude, ou está querendo ter uma atitude errada, o Espírito Santo de Deus fala no teu coração, fala assim, não entre por aí, não faça isso. Não faça dessa forma, porque você está pecando. Isso não deve ser feito. O nosso espelho da alma é o Espírito Santo de Deus. Ele vai falar dentro de nós e vai nos desinquietar, vai nos entristecer pela situação e nós vamos querer mudança. Eu não quero isso, eu não quero fazer isso. Querido, essa mudança não vai acontecer da noite para o dia. Muitas pessoas já têm um hábito de julgamento, sempre julgando isso, aquilo, outro, tem o hábito de julgamento, mas quando isso não desaparece da noite para o dia, isso vai sendo transformado de pouco a pouco. É como uma desintoxicação, nós temos que ser desintoxicados disso. Então não é do dia para o outro, é aos poucos que nós vamos nos desintoxicando da nossa maneira errada de fazer. Então mesmo errando, mas você para, erra, se arrepende, pede perdão, Senhor, eu não quero isso, e começa a se policiar dali para frente. Não quer dizer que você não vai cair mais, não, pode cair,
mas você vai estar se dominando, prestando atenção. Presta atenção no que você fala. Então, querido, isso é muito sério. Ele diz o seguinte, olha, você está olhando os pequenos defeitos do outro. Ele tem defeitos sim, mas são pequenos, menores do que o seu. Mas você não consegue enxergar o seu egoísmo, a sua ignorância, o seu erro, os seus atos errados. Então, isso, querido, está nos acusando. Nós temos um acusador, que é o diabo, que está 24 horas querendo assim nos destruir. Em João 10:10 ele diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E ele está fazendo o papel dele, ele está trabalhando para isso. Então, queridos, não vamos julgar, vamos ter cuidado. Você chega na igreja, olha para o seu irmão, olha as necessidades, por que ele chegou onde está? Por que está acontecendo aquilo com ele? Por que ele está vivendo desse jeito? Por que levou ele a ter essa atitude? Ele está precisando de tratamento, está precisando de amor. Queridos, as pessoas às vezes têm assim, uma atitude dura, uma situação complicada, mas quando você abraça aquela pessoa e começa a amá-la, ela vai mudar de atitude. Ela vai ser curada, transformada, cheia do Espírito Santo de Deus. Então eu quero dizer para você, meu querido, vamos mudar as nossas atitudes, vamos nos vigiar, vamos nos policiar a partir de hoje, porque isso é muito sério. Deus, ele não vai fazer concessão para ninguém. Não, mas esse aqui ele é muito bonzinho, esse aqui é bom, deixa ele de lado. Deus não vai fazer concessão para você. Ele vai nos tratar todos com a mesma medida. Então, queridos, vamos ficar atentos com isso. Vamos estar assim bem atentos com isso, em nome de Jesus. E eu quero orar por você agora, para que o Espírito Santo esteja constantemente levando você a se observar e ficar atento, porque se você não está vendo os seus erros, Deus está vendo, o Espírito Santo, Deus está vendo. Então lembre-se, quando você estiver ali errando e cometer alguma coisa, você para e pensa o seguinte, Espírito Santo, Deus está me vendo. Tem alguém te vendo. Você já viu aquelas plaquinhas que tem no muro, tá assim, olha, sorria, você está sendo filmado. Nós estamos sendo filmados 24 horas por dia. E vai chegar um momento que isso tudo vai passar num telão. E será que você vai estar preparado para ver tudo aquilo que você tem feito de errado? Pensa nisso. Pai, eu quero orar pelo meu irmão, pela minha irmã. Quero declarar sobre ele, sobre ela. Cobrir a vida deles, Pai, com esta oração. Em nome de Jesus. Eu declaro sobre eles, Pai, uma ação sobrenatural do Senhor, poder do Senhor. Livra nesse dia, abençoa nesse dia. Eu cubro a oração deles, Pai, eu cubro a vida deles de oração, com essa intercessão em nome de Jesus. Eu abençoo eles em nome do Senhor Jesus. Receba a nossa gratidão já pela fé, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, queridos, e até amanhã nós vamos continuar caminhando na nossa devocional e não vamos parar. Esteja nos acompanhando. Deus abençoe você. Fique na paz.